Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos e hoje vamos continuar aqui onde estamos falando do retorno à vida corpórea. E para nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão sempre. Gratidão aos nossos mentores que nos acompanham, a nosso anjo da guarda, agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com sua luz todos os dias. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E a Deus, por essa linda oportunidade terrena de estarmos aqui e agora. E com muito amor e respeito, adentramos as questões de hoje. Que assim seja. Então, olha só, gente. No estudo passado, nós fizemos a 399, a pergunta e a resposta dos espíritos. E hoje nós vamos ver aqui o comentário do Kardec, que acaba sendo um resumo das questões também que nós vimos anteriores aí, que está falando do esquecimento do passado. Aliás, essa é a última questão que fala do esquecimento do passado. Mas a 399 é que Kardec ele pergunta, sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior? E a espiritualidade aqui responde que muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, só retomando brevemente aqui, que a gente já comentou no estudo passado, mas essas provas, essas expiações que nós estamos passando, então, por vezes, a gente não tem aquela noção de que são muitas coisas que passamos em vidas em outras vidas, ou seja, em outras existências passadas. Então, aqui, a espiritualidade nos fala que, quando a gente não expõe, né, quando nós não expomos também aqueles sentimentos mais íntimos que temos ali, esses sentimentos também vão dizer quem nós somos. E aqui, quando a gente tem esses sentimentos, quando a gente tem esses sofrimentos, aqui já está dizendo muito da nossa existência anterior. E Kardec aqui ele vai fazer, né, um comentário. Chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero da existência que acredita mais apropriado ali fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve espiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem que recomeçar. Então, aqui, Kardec, ele nos esclarece mais uma vez que o espírito aqui, na erraticidade entre uma reencarnação e outra, ele também faz uma reflexão da sua existência. Então, o que errou, o que acertou, o que precisa
aprender. E lembrando que o espírito, nessa erraticidade, recebe todo auxílio da espiritualidade superior. Ele participa no, do seu planejamento reencarnatório. Ele pode sim escolher as provas que ele precisa passar. Então, aqui é o que ele explica. Se nós passamos com resignação essas dores, esses sofrimentos, o espírito ele vai se depurando, vai se elevando. Agora, se a gente tem aquela lembrança da existência anterior, quando ele fala aqui, né, se sucumbiu, tem que recomeçar, ou seja, se a gente só reclamou, né, se não tratamos aí do nosso orgulho, então a gente vai ter que recomeçar, ou seja, né, a gente vai acumulando aí um pouquinho a mais de expiação. E aí ele continua aqui no segundo parágrafo. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea, e no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Nega ao homem o livre-arbítrio, seria reduzi-lo à condição de máquina. Então, aqui, Kardec, ele nos lembra desse nosso livre-arbítrio, porque quando reencarnamos, a gente já está na condição de homem, de espírito encarnado. Então, aqui ele fala, né, desse nosso livre-arbítrio para escolher o tipo também de provação. Ele quer passar, que ele quer passar, e essa liberdade é sempre condicionada à evolução do espírito. Então, aqui no terceiro parágrafo, pelo menos no meu é terceiro, não sei o de vocês, mas ele continua. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com fim útil e jamais para satisfazer a curiosidade vã. Então, aqui, quando o espírito ele se lembra espontaneamente, é porque há uma necessidade dele lembrar desse flash da existência anterior. E os espíritos superiores, mais uma vez aqui, é nos lembrado que eles estão ali nos ajudando, nos ajudam a lembrar, mas não é para satisfazer a nossa curiosidade. Não adianta a gente pensar, ah, eu queria tanto saber o que eu fui em existência anterior. Não é assim. É de acordo com o nosso merecimento e de acordo com o que é necessário, aquilo que vai contribuir para a nossa existência atual. Então, a espiritualidade ajuda quando é necessário, mas não pela nossa curiosidade. Porque pela curiosidade a gente não aprende nada, né? A gente só sana uma curiosidade. Então, aqui, eles nos revelam o que é para o nosso melhoramento, o que é necessário. E aqui, continuando. As existências futuras não podem não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Então, aqui, a espiritualidade aqui nos lembra mais uma vez, o futuro é o que a gente faz no presente. Então, aqui, a gente é sabido de nós que muitos têm curiosidade, quer saber, o que vai ser no futuro, né? Às vezes vai a algum tratamento terapêutico, mas quer saber do futuro. Não, é o presente, é como você está agora. Porque de acordo com a sua mudança, você vai
fazer o seu futuro melhor. Então, tipo assim, não se aveste, né? Não fique aflito. Então, aqui, por isso que eles falam, e não o futuro, porque o futuro é o que nós somos agora, é o que vai dizer desse futuro. Porque eles falam aqui, né, que alguns dizem assim também. Ai, eu não aprendi nessa vida, não aprendo mais. Só na outra reencarnação. Quantas vezes a gente também ouve essas falas, né? Eu já fiz essa fala, só na outra reencarnação eu vou fazer isso, eu vou estudar aquilo, né? E outros querem aproveitar até o último minuto. Então é o que a gente sempre comenta aqui. A gente tem essa bênção de estarmos aqui. E com esses conhecimentos, é cada vez mais nós agradecemos por essa oportunidade de aproveitar ao máximo a nossa reencarnação. Aí ele continua: o esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que os assistem. Se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Então, olha só, ao reencarnarmos, a gente tem essa bênção do esquecimento do passado, e nós já vimos que é uma bênção mesmo, que a gente, se a gente tem um esquecimento, é para o nosso melhoramento, para a gente não ficar estacionário. Mas no plano espiritual, a gente tem conhecimento dessas faltas e ao retornar, nós continuamos com o acompanhamento desses espíritos superiores nos auxiliando, nos intuindo, né, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa tomar cuidado. Podem reparar, quando a gente tem uma decisão a tomar, que aquilo lá tira até o nosso sono, às vezes a gente fala assim: ah, eu vou dormir para clarear minha mente, amanhã eu tomo uma decisão. Aí, na manhã seguinte, a gente não toma uma decisão melhor? Por quê? Porque a gente recebe essas intuições. E é um momento também onde o nosso espírito, ele deixa o nosso corpo físico, e se a gente pedir com fé, com gratidão, esse espírito nosso, nosso espírito, ele vai se encontrar, vai ter bons conselhos e vai ser permitido a gente acordar e ter essa vaga lembrança de tipo assim, a gente fala, ai, já decidi o que eu vou fazer. E decide com o coração leve. Então, esses pequenos detalhes que a gente vai ficando atenta no nosso viver. Aí ele continua. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo. Gente, isso aqui tem que grifar várias vezes embaixo. E poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, quais as nossas tendências reais? Aquilo que nós sabemos, aquilo que não falamos alto, como eu já citei, para ninguém ouvir, isso vai revelar quem nós somos e o que nós precisamos tratar. Então, é o que Kardec coloca aqui, ó, basta que estude a si mesmo. Gente, o autoconhecimento é a cura do século e das gerações aí futuras. Então, é nos conhecer. Por que que eu estou tendo esse pensamento? Por muitas vezes a gente fala assim, esse pensamento não é meu. Será que não? Então é isso que ele pede. Não tenha vergonha, que a gente não tenha vergonha de nós mesmos.
Ai, Meire, você está pensando isso? Nossa, por que que eu pensei isso? Por que que tem isso aí na minha tela mental? Deixa eu olhar para isso. É olhar para a gente com alto amor, alto carinho, alto cuidado. É isso, gente. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam e as sofremos com resignação e sem reclamações. Então, aqui, a resignação, que é o ato de passar por essas adversidades da vida sem reclamar, é a chave para que a gente tenha uma existência mais leve, mais tranquila, mais feliz aqui. Passamos, sim, pelas vicissitudes, mas vencemos. Agora, se a gente sofrer, se ficar revoltado, se a dor se torna muito maior, aí a gente deixa de aproveitar as preciosidades da vida, porque a gente fica naquela questão, senta, chora e se lamenta. E não é isso que Deus espera de nós. Aí segue. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria. Aquele que foi duro para os outros, pelos tratamentos duros que sofrerá, o tirano pela escravidão, o malfilho pela ingratidão dos filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Claro, gente, que aqui Kardec, ele só está dando exemplos, porque não existe uma regra, não existe um gabarito. Olha, você está sofrendo por isso é porque você fez aquilo. Você está sofrendo a ingratidão do seu filho porque você foi uma filha ingrata. Você está na miséria porque você não soube usar a riqueza. Não é exatamente assim. Mas isso aqui, ele deu exemplos para que a gente tenha esses contrapontos aí, para a gente ter uma autorreflexão por que estamos passando aqui, principalmente aqueles que sofrem, que estão sentindo aquela dor profunda, é se perguntar por que que eu estou passando por isso. Mas não é também aquela velha história. Sente e se lamenta. Ah, eu fui um avarento, agora eu estou na miséria. Então, mas não é. Ah, é isso aqui, então eu estou nessa vida, nessa existência, desse jeito e tá tudo certo. Não. O que Jesus fala? Levanta-te e anda-te. Então é para gente reverter essa situação, passar por isso. Como a gente vai passar por isso? Então é para a gente ir à luta, não é para, eu fui na outra encarnação, isso daí tá tudo certo, então aqui eu tenho que sofrer mesmo. Não, é para a gente fazer esse movimento. A gente veio para se movimentar, a gente veio para se melhorar. Se uma pessoa tem conhecimento da sua existência anterior e não faz nada para se melhorar, o que que ela está fazendo dessa reencarnação? Ah, você é até um pouco dura na palavra, é uma reencarnação perdida. Porque aí ele vai precisar ter uma outra existência para poder reparar aquilo que ele ainda acumulou. Que a gente sempre está aqui para nos melhorarmos. Então, o que eles querem nos ensinar é que conforme a vida que passamos, a gente tem sim essa essa lembrança do que fomos e tem a oportunidade de nos melhorarmos, porque muita gente fala assim, mas eu não sei.
o que eu fui em existência passada, como é que eu vou melhorar? Não, aqui, gente, esse item aqui do esquecimento do passado, ele é muito rico e profundo. É de uma profundidade de autoconhecimento fantástico. Quem quer, né, quem está nesse processo de autoconhecimento, é estudar com carinho esse capítulo aqui, porque é maravilhoso, porque a colheita, ela é obrigatória. E a gente vai plantando em cada existência aquilo que a gente semeou. O que que a gente semeou? Né? Então, hoje, o que que a gente está semeando hoje? Então, é assim, ó, é ir vivendo cada dia sendo um pouco melhor do que o ontem. Porque essa sementinha a gente não perde. A gente traz para a próxima existência. E aí acaba aqui os comentários do Kardec e o meu também, gente. Só para fechar, que você já falou tudo, né? Praticamente tudo. Então, a gente, se fosse fazer um resumo, né, a gente diria: tudo vai depender da nossa evolução. Em que grau estamos, né? Hoje, pelos nossos estudos, pela maravilha desse capítulo, a gente consegue entender que essa semeadura tem que ser cuidadosa, que o nosso futuro, para que saber o futuro se a gente já sabe que é a nossa colheita, né? O nosso futuro é o quê? O que plantamos agora, no presente. Saber do passado para quê? Se já temos dentro de nós todo esse passado nos dando alerta do que precisamos fazer. Você lembrou bem, você sonha, você dorme e você tem ajuda da espiritualidade para resolver alguma questão que te causa tanta dúvida, né? Então, esse capítulo, como você colocou, é importantíssimo para que nós não percamos tempo procurando saber de futuro, de passado, e sim da nossa reforma íntima. Quando viemos para cá, nos propusemos a fazer tantas coisas, que façamos, que procuremos saber o que temos que fazer, que pedir, que peçamos ajuda à espiritualidade maior para que nos oriente, que realmente a gente faça, né? Porque o desânimo, o desespero é fácil de tomar conta da gente. Então, é orar e vigiar sempre e seguir na nossa reforma íntima. É isso que eu entendi, assim, praticamente desse capítulo, né? Uma coisa que me lembrou aqui é o esquecimento, como a gente viu, é uma arma da providência, né? E ela é tão importante, mas tão importante, tem encarnados que não creem em vida após essa. Não, tem gente que não acredita nem em Deus. Olha só o tamanho do esquecimento, né? Da importância do esquecimento, né? A ponto de nós, espíritos encarnados, duvidarmos de que existe vida além dessa corpórea, né? E outro ponto importante que me fez refletir novamente é a questão da escola. A nossa evolução, se fizer um paralelo novamente com a escola, assim, a gente não tem como. Desistir não é opção, não existe isso. Se você insiste nos seus erros da terceira série, você vai ficar na terceira série até com 18, 20, 30 anos. Olha só o impacto que isso vai ter na tua vida. Imagine um adulto numa turma de terceira série. Desistir não é uma opção. Você vai ter que passar, você vai ter que passar por todas. Se não for agora, vai ser na próxima, na próxima, na próxima. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Deus não prefere nem mais nenhum nem outro. Ele dá a oportunidade para todo mundo seguir o caminho. Se você não faz por onde, não existe a desistência.
você vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, como se fosse, como disse, um adulto, um grupo do primário. Olha o impacto que tem isso na vida de ambos, né? De quem convive com esse ser naquele grupo e aquele ser perante ele mesmo, né? Mas enfim, mas bem resumido. Parabéns, Miguel, pelo resumo desse capítulo. Legal, Gerson, bacana. Vamos continuar? Vamos, E é você, vamos, né, Gerson? A sim, 400? vamos começar aqui o capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. Começando aqui pelo tópico, o sono e os sonhos. Ele começa na questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Aqui eu penso assim, né, como um astronauta. Um astronauta para ir na Lua, por exemplo, se ele não tiver todo aquele equipamento, toda aquela roupa, ele não sobrevive lá. Não adianta só ele ir com o corpo terreno dele ali e pisar na Lua. Não, não existe. Para você pisar na Lua, você tem que ter todo um aparato. Então, eu imagino que essa nossa massa corpórea, nesse exemplo, equivale ao equipamento do astronauta. Dessa forma, trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, então, o que eu entendo aqui? Que por mais que todos nós aqui encarnados acreditemos que essa vida aqui é a vida real, é a vida natural, é a vida verdadeira. Na verdade, não. A vida verdadeira é a vida que está lá do outro lado. Não é essa daqui. Aqui, a nossa matéria é mais densa, como a gente estudou. Então, nós viemos para cá para termos essas experiências materiais e para resolvermos as nossas questões kármicas, para a gente fazer o nosso autodesenvolvimento. Então, o espírito, nós queremos continuar aqui, mas o espírito quer ir por outro lado, porque ele sabe que o outro lado é que é o que é a vida Verdadeira morada. verdadeira, a verdadeira morada. E aqui é só um temporário. Então, quando passa para outro lado, a primeira coisa que o espírito quer é tirar esse envoltório aqui, né? É isso que eu entendi nessa questão. É, porque até em estudos passados, a gente viu que quando o espírito vai para o plano espiritual, ele se sente liberto, ele se sente livre. É como que se tirasse aquela roupagem bem pesada. Então, assim, quando ele fala aqui da emancipação da alma, e a gente está aqui no primeiro, que é o item 1, que é sono e os sonhos, o sono aí é o ato de dormir. E quando a gente sonha, é o ato de emancipação da alma, é quando o nosso espírito, ele fica ligado por um liame, né? Ele fica ligado no nosso corpo físico, mas é quando o nosso espírito vai para o mundo, está no plano espiritual, e aonde a gente pode ter ali muitos contatos. Então, por isso que a importância também da nossa prece antes de dormir. Não precisa ser uma prece longa, mas que pedimos a Deus, aos amigos espirituais, que ao dormirmos, que a gente possa ser útil, que a gente possa estudar, que a gente possa aprender, auxiliar onde for necessário. É interessante a gente fazer isso. E no nosso, o que o Gerson estava comentando, do nosso corpo, no nosso nível evolutivo, no plano espiritual,
quer dizer, nesse planeta que a gente vive, a reencarnação ainda é muito densa. Aqui no planeta Terra ainda é muito denso. O nosso corpo ainda é grosseiro. Então, o sofrimento ainda ele é muito presente, muito marcante aqui. Então, quando alguns se veem até num sofrimento tão grande e que querem se libertar tanto desse sofrimento, não conseguem, né, passar por aquelas dores físicas, emocionais, o que muitas pessoas, o que alguns cometem é o quê? O suicídio. Tirar a própria vida, porque tipo assim, eu não aguento, não aguento isso. Então quer se libertar, quer ir para o mundo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então assim, por isso que a importância de passar aqui com resignação, porque tudo tem um propósito, tudo que a gente passa aqui é para nosso benefício, para o nosso aprendizado. E quando nós passamos com resignação, a gente vai aprendendo a ter aquele equilíbrio interno. A gente está amadurecendo, amadurecendo como espírito mesmo. Porque quem comete o suicídio, tipo, é como quando a gente pensa, né, ó, aqui tá dando errado, eu desisto. Então vai desistir dessa reencarnação? Então vale essa reflexão quando a gente passa por aqueles sofrimentos bem profundos. Lembrando que a gente está sempre amparado. É isso. Olha só, tem uns 3 minutos, mas dá tempo de alguém fazer comentário. O, Ah, eu queria. o grosseiro aí, né, me fez lembrar o exemplo do Gerson, né? Então, imagina toda aquela vestimenta enorme, ele ali na Lua, pelo menos pela imagem que aparece na televisão, ele vai tão devagarzinho, né? Tão devagarzinho. Por quê? Porque deve ser pesado aquilo tudo. É. Assim é o corpo no planeta Terra, como você bem lembrou, em outros planetas menos denso, né, que não há tanta, que o corpo não é tão denso, deve evoluir muito mais. Então ele chegaria na Lua já pulando, né, saltitando pela emancipação do mundo, né, por ser um mundo melhor, né? E mais uma vez também aqui vai depender da evolução do ser, né? Mesmo ele preso, mesmo ele nesse corpo denso, né? Se ele tiver uma evolução maior, ele vai suportar melhor, jamais pensaria num suicídio, né? Ele vai superar melhor. Pode falar, Já Sueli. tem, né? Cortei a Sueli. Ah, sim. Eu lembro. Assim, eu vou voltando a apontar tititeus. Né? Em que sentido? O Freud, uma vez eu estava vendo, há muito tempo atrás, uma pergunta, acho que está naquele livro Sono e Sonhos do Freud. Queres saber o que é morte? Pensa quanto dorme, que é um ensaio, né? Tu morrer, todo dia a gente morre. E esse dormir é como se fosse porque a morte do corpo, mas tem os sonhos, né? Então, toda vez vem muito isso, apontar de Deus, até para morrer, a gente tem aquela horinha de sono, tem o desligamento. E é lógico, o espírito vai para onde é mais afim, né? Conforme a evolução. Então, vem muito isso que o Freud falava, né? Que o nosso sono é um ensaio da morte, porque o que fica é o corpo, e tem uns sonhos. Né? E ele não entrou no espiritismo, embora o Luiz Sérgio, num dos livros, fala que ele, numa reunião que teve lá, ele reconheceu que ele tinha uma missão, mas ele não cumpriu. Né? Então, assim, vem muito, que era justamente, né, mexer muito nisso,
Teve um filme dele, Alenta a Alma, ontem, muito antigo, que fala da vida dele. Tinha uma passagem que mostrava que ele era meio que, hoje a gente fala espírita, né? Por essas colocações dele, que ele não é tão materialista. E ele falou muito sobre isso. Ok, Tá? isso Então, é aí. aí que está a vontade de Deus. Tá? Eu falo mais que a pouco quando eu começo. Desculpa. Que fiquemos com a luz de Jesus em nosso lar e em nossos corações. Que assim seja, gente. Até o próximo encontro. Com fé em Deus. Tchau, tchau.